Bom dia para todos, né? Que bom que deu tudo certo. Nós tivemos alguns problemas técnicos, né, para abrir a sala hoje pela manhã, mas o Senhor é muito bom o tempo todo. E Ele também nos acordou para estarmos aqui. Salmo 63, verso 1 fala o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, muito em terra seca e cansada, onde não há água. Que bom que essa madrugada o Senhor nos acordou. E que bom que você tem sede de Jesus Cristo. Que bom que você tem o desejo imenso por consagrar a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agora vamos começar, né, com duas orações. Irmã Ivanice, bom dia, irmã. Bom dia, irmã. Então, né, a nossa mensageira vai fazer a segunda oração e eu faço a primeira, né, para a gente então poder dar início a esse momento que o Senhor preparou mais uma vez para nós nesta manhã. Amém. Querido Deus que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui mais um dia, porque o Senhor tem uma mensagem que está vindo do céu agora para trabalhar o nosso caráter, a nossa vida, a nossa mente, a nossa vida espiritual contigo. Por isso, ó Deus, nós te entregamos agora esse momento, para que o Senhor venha dirigi-lo, para que teu Santo Espírito venha nos batizar essa manhã, venha nos ensinar o que fazer e como conduzir a nossa vida durante todo o dia na tua presença. Amém. Desde já, nós te pedimos que o Senhor dê uma bênção muito especial à nossa mensageira de hoje. Amém. E também a todos os participantes aqui dessa sala, para que nós possamos abrir a nossa mente e entendermos a tua mensagem no dia de hoje. Nós te pedimos que o Senhor fique conosco desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus e Pai, continuando aqui, Senhor, na certeza que o Senhor está presente no nosso meio, nesta sala da consagração, cremos que o Teu Santo Espírito age todas as manhãs aqui, ó Pai, e confiante nesse poder, ó Deus, que nós iremos abrir a Tua palavra. Que neste momento todas as hostes inimigas, Senhor, seja dispersada de perto de cada um de nós, para que assim, ó Deus, nós possamos compreender a Tua palavra que o Senhor queira transmitir para nós nesta manhã. Que o Senhor desvazia de mim mesma, liberta-me de mim mesma, de tudo aquilo, ó Deus, que porventura vier querer atrapalhar a mensagem. Que seja o Teu Santo e Bom Espírito a transmitir a Tua mensagem. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós oramos e agradecemos o Senhor. Amém. Bom dia a todos. Neste momento, a mensagem desta manhã, como nós já temos ouvido, vem falar um pouco também da volta do nosso Senhor Jesus Cristo e alguns conselhos para nós. Iniciamos aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que nos fala: a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Querido, neste primeiro momento, Paulo ali exortando
os tessalônicos, né, a respeito da vinda de Jesus. Nós temos pleno conhecimento que desde aquela época, né, eles já aguardavam essa vinda. E aqui Paulo, ele vem falando, vem advertindo ali para eles, e essa advertência também é para nós hoje. E ele, o que eu acho interessante, ele fala da reunião, né, como nós já temos esse conhecimento, Jesus aguarda essa reunião para aquele grande dia. E Paulo ali falando, olha, a respeito dessa reunião, eu vos exalto, né? E olha, fique atento para que ninguém, né, desvia da vossa mente com facilidade, nem vos perturbais, né? Nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, que Paulo tinha preocupação que talvez alguém poderia vir retirar da mente deles essa esperança e passando, né, até mesmo ali, passando por eles, né, mandando epístola, mandando por escrito para eles, falando a respeito desse dia. E também, né, fico alerta para nós, porque ele dá assim um grande sinal, ele fala assim, olha, antes desse dia haverá uma grande apostasia, né? Muitos irão apostatar da fé. E ele ainda fala assim, e também antes será revelado quem? O filho da iniquidade, né? O filho da perdição. Aí quando nós vamos para o verso 9, ele continua falando. Ora, o verso 9 de 2, né? Do capítulo 2. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem créditos à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E ele continua, olha, ele dá uns detalhes, né, a respeito desse filho da perdição, que ele será usado, né, por muita eficácia por Satanás, né, e ele realizará grandes sinais e prodígios com grandes mentiras. Para quê? Para enganar aqueles que não deram crédito à verdade. Então, antes disso, a verdade, como nós conhecemos, a verdade ela será pregada. Mas aqui ele fala que os prodígios, os milagres que Satanás, né, por meio desse homem iníquo, irá operar perante o mundo, de uma certa forma, que eles não darão crédito à verdade para que eles não sejam salvos. Mas aqui Deus, né, ainda fala assim, ó, por esse motivo Deus lhe mandará uma operação para dar crédito à mentira. Então Deus, por eles não ter aceito primeiro a verdade que foi pregada para eles, né, para nós também, para sermos salvos, aí o que Deus irá fazer? Deus vai fazer com que eles eles deem crédito a essa mentira que será pregada. E para quê? Para que eles possam ser julgados por não ter dado crédito à verdade. Quantas pessoas a gente já tem falado, né? E eles não aceitam, eles não dão crédito a essa verdade. E aqui a palavra, ela vem falando que, pelo contrário, eles não deram crédito, não deram ouvido a essa verdade, e, pelo contrário, eles se deleitaram, né, na injustiça, no pecado, nos prazeres deste mundo, do que querer largar, né, para poder seguir a verdade que a palavra de Deus vem trazendo para a nossa própria salvação. Quando nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo também vem dando uns conselhos, sabendo de tudo isso que vai acontecer, ele vem falando. 2 Timóteo, no capítulo 4, ele fala: conjuro-te perante, no capítulo 4, verso 1 diante, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino,
prega a palavra, insista, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Então, Paulo, né, vem nos orientando. Nós já temos esse conhecimento, que muitos não darão crédito a essa verdade, mas ele vem falando, olha, insista, prega, né, enquanto há oportunidade. Se não tiver oportunidade, pregue da mesma forma, né? Exorta, fala a respeito dessa verdade com paciência, né, com sabedoria. E ele vem falando, por quê? Porque Cristo virá e julgará tanto os vivos como os mortos, quando ele vier na sua manifestação. E pelo seu reino ele irá julgar com justiça. E ele ainda fala assim, sabe por quê que nós devemos exortar nesse momento, pregar, tenha tempo oportuno ou não, porque haverá um tempo que eles não suportarão ouvir essa verdade. Eles não irão suportar. E aí, eu creio que será naquele momento da grande perseguição. E ele fala assim, olha, eles vão querer dar crédito àqueles mestres, né? Os falsos profetas. Por quê? Porque eles vão estar pregando conforme a vontade deles, né? Conforme as suas próprias cobiças. Porque muitas vezes a gente vê aí algumas igrejas, elas não pregam, né, essas verdades. Eu tenho um irmão da igreja que ele fala assim, irmã, eles pregam 99% de verdade, 1% de mentira. Por quê? Para que eles não vejam a verdade, que a verdade não seja revelada. E aqui a palavra vem falando, irmãos, que chegará esse tempo que eles não irão mais ouvir a sã doutrina. Então, que nós possamos, né, aproveitar os tempos, seja oportuno ou não. E ele continua ainda, e muito recusarão a ouvir esta verdade, entregando-se a essas fábulas mentirosas, enganosas, porque a gente vê muitas igrejas pregando só prodígios, pregando prosperidade, e não prega de fato o que irá acontecer. E ele continua, tu, porém, ser sóbrio, né? Falando ali para Timóteo, olha, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Conselho para nós também, que nós possamos ser sóbrios, né? E ele fala, olha, seja moderado em todas as coisas, suporta as aflições, né? Se nós estivermos, ou se tem alguém, ou se nós formos passar por alguma aflição, por algum problema, seja emocional, seja espiritual, Paulo está falando, mas faça o trabalho, não importa, faça o trabalho evangelista, faça, né, o que Deus tem ordenado para cada um de nós, porque o Senhor, né, nos buscou do meio da escuridão para que nós pudéssemos ser luz, para que nós pudéssemos pregar esse evangelho, pregar essa verdade. Continuando aqui em Hebreus, capítulo 10, vem trazendo, capítulo 10, verso 35 a 39, Paulo também vem dando os conselhos para nós. O castigo do pecado voluntário. Sabemos, irmãos, de tudo isso. E ele vem falando, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Então, nós cremos, né, que depois que nós recebemos toda essa verdade, nós cremos que depois que nós já temos esse pleno conhecimento de tudo que irá acontecer e que foi nos concedido essa missão
de pregar essa verdade, ele vem nos alertando para que nós não vivemos deliberadamente em pecado, né? Esse pecado deliberadamente é um pecado consciente. Se nós assim procedermos, ele diz que já não restará o quê? Um sacrifício pelos nossos pecados, mas sim já uma condenação, né? Um juízo, ele fala assim, ó, o que espera para aqueles que já receberam o conhecimento da verdade e continuem vivendo deliberadamente em pecado, já não resta mais sacrifício, resta um horrível juiz e um fogo consumidor, quer dizer, já está condenado, né? Já estará condenado. E vamos para Hebreus 10, 26 também. 26, não. Hebreus 35, desculpa, eu li o contrário. Agora vamos para Hebreus 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande guarda-dão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Então, depois que Paulo nos alerta a respeito do pecado deliberado, Paulo vem falando, olha, de forma alguma, não vos abandoneis a vossa fé, porque ela te dará um grande galardão, que é o que? A salvação eterna, né? E ele continue, né, com efeito, que nós possamos continuar perseverante, né, com a certeza de ter feito a vontade de Deus, nós iremos alcançar a promessa. Qual é a promessa que Deus nos concede? E aqui ele fala, porque em pouco tempo, né? Dentro de pouco tempo, não tardará, Cristo voltará. E ele ainda continua, que mesmo diante de tudo que há acontecer, ele fala, o meu justo viverá pela fé. Porque o que vai nos conceder a salvação eterna? A fé, né? E ele fala, ó, e aquele que retroceder, ele faz um alerta, aquele que abandonar essa fé, que abandonar essa verdade, ele diz que Deus não tem prazer na alma dessa pessoa. E ele fala assim, olha, e nós não podemos ser daqueles que retrocedem. Por quê? Porque os que retrocederão para a perdição final. E ele fala, mas nós temos que ser de quê? Da fé. Por quê? Porque a fé irá conservar nossa alma para a salvação eterna. Romanos, capítulo 13, vem nos trazendo também. Capítulo 13, verso 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Então, se Paulo, naquele tempo, que ele já aguardava a vinda do Senhor, ele diz que já estavam próximo, e ele pedindo ali para os seus irmãos, né, que ficassem alerta, que despertasse do sono, né, desse sono literário, né, do sono que faz com que as pessoas não vejam, porque ele fala assim, olha, você já conhece o tempo, e o tempo é esse, o tempo chegou, desperta-vos do sono, porque a nossa salvação está muito mais perto agora para nós do que no tempo de Paulo. Eu creio, né, que 2000 anos se passaram quando foi pregada essa mensagem. E hoje, muito mais perto nós estamos. E ele fala, olha, vai alta noite, né? Quer dizer, o mundo de trevas já está indo. Em breve, né, a aurora irá brilhar.
né? E ó, em breve o dia chegará, quer dizer, o dia da luz, que Cristo irá dissipar todas as trevas do mundo, né? E ele fala isso, ó, sabendo disso, abandonei-vos as obras das trevas, porque e nos revestimos da luz. Ele continua no verso 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedice, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, ele vem falando, queridos, que nós devemos andar como se nós estivéssemos andando de dia. Por quê? Porque de dia ninguém tem coragem de fazer as coisas absurdas que muitos, né, costumam fazer à noite. E ele fala, andais como se andasse de dia. Por quê? E ele fala, não vos andei nas orgias deste mundo, né? Nas bebedices, nos prazeres, esbanjando os prazeres das coisas deste mundo. E impudícias, né? Vem falando que nós devemos viver sem falta, que nós devemos viver na honra, na honestidade. E tudo que nós formos fazer, que nós sejamos honestos em todo o nosso proceder, porque isso será cobrado de nós. E ele vem falando ainda, olha, pelo contrário, não andeis dessa forma, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e que nada, nada, nada mesmo, que seja tocante à carne, que nós não devemos tocar. E ainda mais das suas concupiscências, né? Que Gálatas traz as concupiscências da carne, né? Os prazeres da carne. E Paulo ele vem falando, né? Que nós devemos nos revestir dessa luz que é Cristo Jesus, para que nós possamos andar dignamente, né? Como pessoas que possamos refletir o caráter de Cristo. E finalizando aqui com Mateus, no capítulo 11, Jesus, ele vem Mateus, capítulo 11, no verso 13, vem nos falando de tudo isso, né, que nós temos ouvido, que nós acabamos de presenciar pela palavra de Deus. Jesus, ele vem falando, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam dele. Nós vimos lá que não é fácil, Paulo falando, abandoneis as obras das trevas. Eu creio que não foi fácil para nós, né, que vivíamos, né, nesse mundo de ilusão, e não é fácil para os nossos amigos, nossos irmãos também que estão lá, para poder tirar tudo aquilo, toda a consciência da carne, para poder servir essa verdade que Cristo Jesus vem nos ensinando a cada manhã nesta sala. Cada dia a gente vem sendo instruído, né? O que nós devemos abandonar. Não é fácil, irmãos. Se para nós que estamos, já temos esse pleno conhecimento, agora imagina para os que estão lá fora, né? E para nós mesmos que estão dentro da igreja, muitas coisas não é fácil para a gente, né, tirar da nossa consciência, do nosso proceder, mas nós cremos que somente por meio de Cristo Jesus nós iremos vencer. E aqui é por isso que Cristo fala, né, desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Então, muitos estão pensando aí, né, não, Cristo já morreu na cruz, ele já nos concedeu a vitória da salvação. Eles acreditam que não precisa fazer mais nada. Não que o que nós fazemos irá nos salvar, mas cabe a nós também esforçarmos, porque Jesus diz, e aquele que esforçar irá se apoderar do reino dos céus. Então, eu sempre digo, o pecado não é fácil. É como eu faço uma comparação na igreja, é como se fosse uma sanguessuga, né? Aquele bichinho que gruda na gente, quando para tirar
chega dói, chega sai sangue. E o pecado muitas vezes, né? Aquelas coisas que a gente gosta, muitas vezes dói na gente. Às vezes sangra, né? Eu falo sangra assim, de sentimento. Mas nós cremos que aquilo ali é para nossa salvação. E se nós não esforçarmos a cada dia, nós poderemos perder esse céu. Que nosso Senhor Jesus Cristo, né, essas alertas que Paulo deu para os Tessalônicos, possa servir também, que são alerta para nós. O que nós devemos continuar fazendo é lutar e esforçar para que um dia nós possamos receber das mãos do Senhor o nosso galardão, né? Que nós nunca, irmãos, viemos retroceder, porque a palavra de Deus nós acabamos de ouvir. Ela diz que aquele que retrocede, Deus não terá prazer nessa alma. E diz que retrocederão com a certeza já da perdição eterna. Por isso que nós devemos orar por aqueles que abandonaram a fé, porque o destino deles, né, nós temos o conhecimento pela palavra, não será bom. Que assim o Espírito Santo possa nos conceder a sabedoria a cada dia, para que nós possamos pregar em tempos oportunos e não oportuno. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos conceda a sabedoria do alto dos céus. Amém. Louvado seja Deus por essa mensagem, né? Mais uma mensagem de advertência. A cada manhã o Senhor tem nos levado a fazer reflexões de advertência, porque o desejo de Jesus Cristo é que todos nós paremos de pecar. Bom, gente, vamos dar continuidade, né? Com aqui duas orações. A irmã Evanice, então, vai fazer a primeira oração. Como a Jeane nem a Ruth estão na sala hoje, o que eu gostaria de ver com a irmã Nice, se a senhora pode cantar. Posso, irmã? Posso. Ah, que bom. Então, nós precisamos de mais uma pessoa para fazer oração. Quem vai se prontificar? Eu oro, irmã. Ai, que bom, irmã Terezinha, que a senhora está sempre aí atenta. Então, nós vamos ter a oração da irmã Ivanice, da irmã Terezinha, e logo após a irmã Nice vai louvar para darmos continuidade, então, às nossas considerações. Oremos. Querido Deus e Pai, mais uma vez agradecemos o Senhor, Deus, pelas mensagens transmitidas nesta sala da consagração. Obrigada, meu Deus, porque a cada dia o Senhor nos conduz, o Senhor está a cada dia nos alertando, ó Deus, a respeito da sua volta e também, ó Deus, a maneira de como nós devemos proceder aqui neste mundo, para que assim, ó Deus, um dia nós possamos ter a alegria, Senhor, de recebermos da vossa mão a salvação eterna. Ó Senhor, purifica o nosso ser, purifica, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração a cada instante, Senhor, porque a tua palavra diz que o inimigo, ó Deus, está à nossa volta como um leão rugindo, procurando a quem tragar, Senhor. Por favor, meu Deus, que o teu santo e bom Espírito nos cubra com o teu poder, para que assim, Senhor, nós possamos ter sabedoria em tudo aquilo que nós formos fazer, que possamos ter moderação, Senhor, em tudo aquilo que nós formos fazer, que tudo que nós formos fazer, Senhor, seja o nosso agir, o nosso viver, que seja, Deus, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor, meu Deus, neste dia, nos conceda a tua paz. E que tudo que nós formos fazer neste dia, Senhor, seja para glorificar o teu santo nome. Que o Senhor, meu Pai, agradeço o Senhor aqui, Paizinho amado, por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia na vida de cada um dos teus filhos. Senhor, eu entrego cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs, aos Pai, que está presente nesta sala todas as manhãs, buscando, Senhor, conhecimento para viver conforme a tua vontade. Que o Senhor, meu Deus, esteja na direção da vida de cada um dos teus filhos
que consagra o Senhor todas as manhãs. A tua palavra diz que aqueles que buscarão de manhã, eles acharão. Obrigado, Senhor, por essa confirmação. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, às vezes cansado, às vezes com sono, mas o Senhor nos desperta para que assim nós possamos buscá-lo pela manhã. Muito obrigado, porque isso não vem de nós, mas vem do Senhor que nos escolheu, Pai, para poder estarmos aqui. Por isso eu agradeço, Senhor, por poder estar participando dessa sala cada manhã, ouvindo teus conselhos, Pai. Entrego cada um da direção dessa sala, que o Senhor continue capacitando, dando a eles sabedoria do alto dos céus, e que o teu Espírito Santo, Senhor, unge essa sala todas as manhãs, para que o inimigo não tenha poder para tocar, Senhor. Por favor, querido Deus, continue. Sabemos que essa obra é do Senhor, e é confiando, Senhor, no teu poder, que nós oramos e agradecemos o Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos o teu nome, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando nesse dia, podemos, Pai, nos despertar nessa manhã para ouvir a tua voz. Obrigado pelo teu chamado. Obrigada, Pai, pela a insistência que o Senhor tem com cada um de nós para nos salvar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigada, Pai. Senhor, obrigada por essa sala, obrigada por essa mensagem que nós acabamos de ouvir. Quero colocar a irmã nas tuas mãos, ó Pai, irmã Ivanice, toma ela em tuas mãos, que neste momento, Pai, que nesta manhã ela se dispôs, Pai, a ser usada pelo Senhor, a ser instrumento nas tuas mãos para trazer a mensagem do Senhor para cada um de nós que estamos nessa sala nessa manhã. Meu Deus, muito obrigada pela palavra de exortação que o Senhor nos enviou nessa manhã. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a tua serva, o lar, a família dela. O Senhor sabe quais são as necessidades dela, por misericórdia. Derrama as tuas bênçãos, derrama sobre ela a tua Santo Espírito. E por misericórdia, cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, se nós, Senhor, nos despertou e nós conectamos, ó Pai, nessa sala, porque nós desejamos muito uma vida de consagração, uma vida de santidade, um caráter perfeito, um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, nos reveste o teu poder. Cada um de nós que estamos aqui nessa sala, nessa manhã, nós temos, ó Pai, uma história de vida, Pai. Nós temos buscado ter cada dia uma experiência com o Senhor. Nós estamos aqui porque estamos sedentos da tua palavra, estamos sedentos do teu poder, da tua graça. Estamos desejosos, Pai, ardentemente, de estar no céu com o Senhor, de herdar as tuas promessas. Ó Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, derrama sobre nós o Santo Espírito, reveste o teu poder, dá-nos vitória sobre o pecado, por misericórdia. Quero colocar de uma forma toda especial, como a irmã orou, pelas pessoas responsáveis, Pai, por abrir essa sala cada manhã, por fazer essa sala acontecer. A irmã Heloísa, Pai, a Iaponira, também a irmã Júnia, Pai, todas as pessoas, a Ruth, Pai, tenha misericórdia, toma, Pai, essas vidas em tuas mãos e as abençoa poderosamente. Quero colocar em tuas mãos a Ceisiana, o ministério dela, Pai, os pastores que têm pregado aqui. Ô, Pai, cada um tem uma luta, tem uma batalha. Eu peço, Senhor, que nos reveste o teu poder. Dai-nos vitória em tudo, por misericórdia. Dai-nos hoje, Pai, um dia na tua presença. Esse é o primeiro dia da semana, Pai. Está diante de nós uma semana que é desconhecida para nós. Eu quero pedir, Senhor, que abençoa a cada um de nós nessa semana. Dai-nos, ó Pai, mais uma semana de vitória, mais uma semana na tua presença, de comunhão com o Senhor. Eu te rogo essas bênçãos, Pai, imploro ao Senhor que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Fim do labor, que prazer sem par, para quem por Cristo aqui luta, leva os molhos que ganha para ti, Jerusalém. Sim, glória haverá no
final. Sim, glória sublime, eternal. Oh, quanto prazer, quanto amor, lá no céu, junto ao Senhor. Doces canções entoaremos lá, grato louvor a Jeová. Eternamente se ouvirá lá em ti, Jerusalém. Sim, glória haverá no final. Sim, glória sublime, eternal. Oh, quanto prazer, quanto amor, lá no céu, junto ao Senhor. Puro e bendito prazer será, lindas moções sim haverá. Cristo conosco se achará, lá em ti, Jerusalém. Sim, glória haverá no final. Sim, glória sublime, eternal. Oh, quanto prazer, quanto amor, lá no céu, junto ao Senhor. Amém. Amém. Que Deus seja louvado, né, gente? Eu estou assim impressionada com essa sala. Como que o Senhor tem conduzido as mensagens, os mensageiros. E a mensagem de hoje, ela é um complemento da mensagem de ontem do pastor André. Eu fiquei muito impressionada ontem com a mensagem do pastor André e durante o dia eu fiquei pensando em tudo que o pastor disse na manhã de ontem, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção na mensagem de ontem também do pastor André é que ele contou que ele era um pastor da comportagem. E a comportagem, né, é algo que enche muito meu coração, porque meu pai tem 93 anos e meu pai trabalhou a vida inteira como comportor. Não era fácil, né, a vida de um comportor, porque a gente comia aquilo que meu pai ganhava em um dia. A gente vivia um dia de cada vez. Era uma vida bem difícil, né? Há mais de 60 anos atrás, o comportor vendia, o que vendia livro, podia vender livro, o que vendia revista, viu, pastor André? E a gente vivia um dia de cada vez. Então, meu pai comprava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, era aquilo que ele ganhava no dia, no outro dia ele comprava para a gente comer. E então, assim, a comportagem, ela enche meu coração, porque meu pai, até hoje, aqueles clientes velhinhos, que é velhinho igual ele ainda faz assinatura com ele, ainda visita algum daqueles antigos, embora ele já seja aposentado. Mas o pastor ontem contou, né, que um amigo disse para ele que ele tinha que ser evangelista. E todo cristão, ele já nasce evangelista. E quando a irmã ela leu aqui, 2 Timóteo 4:5, eu sempre tenho essa certeza no meu coração, que Deus quer que todos nós que estamos aqui nessa sala sejamos evangelistas, porque ela leu aqui, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Irmãos, quando ela leu isso aqui, eu fiquei pensando, né? O ministério que Cristo tem para mim. Qual é o ministério que Cristo tem para você agora nos últimos dias? Nós vimos aqui que nós vamos ter que pregar a tempo e a fora de tempo. Quantas pessoas estão precisando de ouvir essa mensagem? Alguns anos atrás, eu tinha um ministério em uma favela aqui na cidade de Contagem. E não era uma favela muito mansa, né? Era uma favela bem violenta. E eu tinha um aluno que o pai dele era um traficante de drogas. E uma irmã, a gente tinha terminado as atividades do dia e o meu aluno virou para mim e falou assim: professora, você pode fazer uma visita para o meu pai?
Eu falei, posso. E aí ele falou assim, eu falei assim, aonde é a sua casa? Ele falou, professora, o meu pai não está em casa. Eu falei, mas onde o seu pai está? E o pai dele estava num boteco, né? E nessa semana eles tinham matado 8 lá nesse boteco. E ele me falou onde que era o boteco, né? Onde o pai dele estava. E a irmã Naí, que é uma irmã extremamente missionária, ela tem, na época, ela tinha 80 anos, e ela estava comigo. Eu falei assim, irmã, a senhora tem problema de ir lá no boteco? Ela falou assim, nenhum. Eu falei, eu também não tenho, não. Então vamos para o boteco. E nós fomos lá dentro do boteco, que era a boca quente da favela. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eu não conhecia o pai do menino, era um rapaz muito bem aparentado. E eu falei com ele assim, olá, tudo bem? Você me conhece? Ele falou comigo assim, conheço. Você é a professora da escola. Na favela, tá, gente? Todo mundo te chama de professora. E aí ele falou assim, você é a professora da escola. E ali tive a oportunidade de conversar com aquele rapaz. Aquele menino era o menino mais terrível que eu tinha no projeto. E depois desse dia que eu visitei o pai dele, o menino foi transformado, ele virou outra criança. Porque os meninos faziam bullying com ele, chamando o pai dele de drogado e ele de drogadinho. Então, irmãos, nós não sabemos aonde Cristo quer nos levar. Se é numa boca quente da favela, se é na cadeia, como a Cesiane tem em seu projeto, né? Aonde quer que Deus quer nos levar. Mas ele diz aqui que todos nós temos que sermos evangelistas. Porque hoje as pessoas ainda vão ouvir. Mas a gente viu aqui que vai chegar um momento que aquela mensagem ela vai produzir coceira no ouvido das pessoas. Então, que Deus possa nos usar. E eu senti que a mensagem de ontem, né, ela está completando a mensagem de hoje. A de hoje está completando a de ontem. Obrigada, irmã Evanice, por essa mensagem tão maravilhosa de advertência, como o Espírito Santo tem usado os nossos mensageiros, né, e tem usado a tua palavra para produzir em nós advertência, mudança, transformação do nosso caráter. Bom, gente, vamos agora, né, aqui as nossas considerações. Tem algum irmão que ficou aqui impressionado com a mensagem que o Espírito Santo lhe falou no seu coração, ou que você queira complementar, trazer um testemunho? Pode levantar as mãos. Irmã Evanice, pode falar? Irmã, falando assim, em termos da pregação, né? Ontem eu e uma irmã fomos fazer visita na casa de uma amiga que frequenta uma igreja aqui. Aí nós fomos, quando nós chegamos, e ela tem algum problema lá com o pastor da igreja dela. Aí nós ali conversando e tudo. Aí a gente já ora por elas, né? Nós já demos estudo bíblico para elas, para essas, são 3 amigas dessa outra igreja, mas só que nós visitamos uma ontem. E lá a gente conversando e tudo, ela falou assim, eu posso até sair da igreja, da outra igreja, mas eu não vou para igreja nenhuma, não quero mais ter nenhuma igreja. Aí eu olhei para a irmã assim, falei, tipo assim, né? Tá difícil, como que nós ia tocar na palavra? E ali nós conversamos e tudo, aí nós falamos assim, não, nós ficamos sem jeito, aí a gente já ia saindo, né? Aí chegou uma irmã dela, outra irmã. Aí ali nós conversamos, demoramos mais um pouquinho, ficamos conversando. E aí a gente já estava no portão para ir embora. Aí eu não sei qual foi uma. Ela falou uma palavra lá, aí imediatamente veio na minha mente assim: volta e leia a palavra. E eu falei: meu Senhor, mas não deu oportunidade. Tornou a falar: volta e leia a palavra. Eu falei: tem que obedecer.
Eu falei, aí ela falou outra coisa lá que eu não me lembro. Eu falei assim, vamos para a Bíblia? Ela falou assim, vamos. Entra. Aí nós voltamos novamente. E ali, mano, nós fomos estudando a palavra ali com elas. E ali eu fui mostrando, né, as verdades. Falei a respeito ali dos mandamentos. Falei a respeito, né, do falso profeta. Falei assim, olha, aquele que não prega os verdadeiros mandamentos, a Bíblia diz que ele é um falso profeta, né? E vocês já pegaram o estudo bíblico, vocês já ouviram. Ela falou assim, pois é, né? Eu não sei porque ainda não sei como sair dali, de onde que eu estou. Eu falei, irmã, aí a gente já tem essa intimidade já, a gente falou assim, irmã, abra o olho, pois Deus está revelando para vocês por meio da palavra, vocês estão esperando o quê? Né? E assim nós estamos conversando. O que eu quero frisar aqui, porque ao mesmo tempo que a gente não teve oportunidade, mas Deus, né, abriu uma brecha ali e fez com que a gente voltasse, né, e estudasse a palavra junto com elas, que a outra irmã dela mesmo de sangue, né, ainda não tinha ouvido nada assim da palavra. E ela falou assim, nossa, tá tudo aí, né, os verdadeiros mandamentos. Eu falei, sim. A outra irmã dela é de uma igreja chamada Cruzada, de Brasília. Eu falei assim, tá tudo aqui, gente, tá bem claro. Aí eu li lá aquela passagem do jovem rico, que ele questiona Jesus, Jesus fala assim, se queres entrar no reino, guarde os mandamentos. Eu falei, tá bem claro, tá vendo o que Jesus está falando? Se queres entrar no céu, guarde os mandamentos. E é isso que eu quero falar, é um tempo oportuno e não oportuno, né? Que Deus possa nos ajudar a ter sabedoria nesse momento, que o Espírito Santo possa falar, né? Para que nós possamos ter coragem de, né, pregar e fazer o que Cristo deseja que nós façamos. Essa é a minha consideração. Então, né, irmãos, nós precisamos mais do que nunca não perder tempo. Não perca tempo. Se você está no Uber, pregue no Uber. Se você está no ônibus, pregue no ônibus, né? Aonde você estiver, não perca tempo, porque nós estamos vendo, né? Que estamos vivendo os últimos momentos aqui nessa terra. E Deus, ele poderia mandar os anjos, mas ele conta com você, para você contar para as pessoas que você era um pecador e que você deixou de ser pecador, que você era um alcoólatra, deixou de ser um alcoólatra, era um mentiroso, deixou de ser mentiroso. Olha, eu já passei por essa luta também e eu venci. É por isso que Deus manda os homens, porque os anjos não tiveram essa experiência de pecado, né? E nós temos essa experiência de pecado para contar que nós vencemos. Mais alguém gostaria de fazer uma consideração? Eu gostaria, irmã. Bom dia, irmão Mário. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Deus seja louvado por isso, por estarmos aqui reunidos. Irmã, tudo me tocou, na verdade. São versos muito fortes, né? Muito importantes para o povo de Deus nos últimos dias, no momento em que estamos vivendo. Mensagem de advertência, de abrir os olhos, de alerta, né? E eu gostaria de ler novamente a passagem de Romanos, capítulo 13, que a irmã leu, quando o Senhor fala a partir do verso 11, que o Senhor nos diz, Romanos 13, verso 11, e isto te digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Depois, ouvindo os comentários das irmãs sobre o evangelismo, sobre o que Deus, cada um quer de cada um de nós, que nós já nascemos no reino de Deus como evangelista, como missionário, né? E essa passagem, ela é bem clara. Ela está dizendo, está afirmando para nós, olha, todos os irmãos que estão aqui na sala do Pentecoste, é hora de despertar do sono. É hora de você, de todos nós, buscarmos a Deus, o despertar do que Deus quer de nós.
qual a nossa missão, né? Muitas vezes a gente passa por situações em que a gente entra em contato com algumas pessoas e às vezes nós temos algumas oportunidades que Deus nos dá. E muitas vezes essas oportunidades, elas podem ser o nosso ministério, né? Eu tiro por uma experiência que eu vivi há pouco tempo, onde eu trabalho vendendo de porta em porta, né? Esse é o meu trabalho. E aí eu tenho ganhado a amizade de muitas pessoas. E tem uma senhora que ela é assembleiana, ela. E um dia eu cheguei, antes de eu sofrer o acidente, acho que umas 2 semanas antes, eu passei lá, cheguei e falei, né? Bom dia, irmã. Como é que está a senhora? Aí essa irmã deu na minha direção, parou assim, mais ou menos 1 metro de distância e caiu em pranto. Meu irmão, eu estou perdendo a visão. Meu irmão, não estou enxergando direito de um dos meus olhos. E estou aguardando aí, tenho que ir para um hospital, fazer uns exames, estou aguardando aí o dia. E aí Deus tocou no meu coração. Ora com ela. Aí eu escutei, quando ela parou, eu perguntei, irmã, posso orar com a senhora? E ali, naquele momento, eu orei com ela, clamei ao Senhor pela sua misericórdia. E aí conversamos mais um pouco e nos despedimos. Quando foi na outra semana, eu passei lá novamente e, para a honra e glória do Senhor, ela estava com um novo semblante, ela estava em paz com Deus. Então, muitas vezes, né, eu tenho sentido de Deus esse impulso do Senhor tocar o meu coração. Não foi a primeira vez. Outras vezes eu senti o mesmo toque, mas não tive força para oferecer a oração às pessoas. Mas eu tenho sentido que esse é um ministério que o Senhor quer que eu desenvolva. E peço já às irmãs que orem para que Deus possa me dar o poder e a coragem de fazer visitas às pessoas e orar com elas. Obrigado, irmã. Bom dia a todos. Louvado seja Deus, né, pelos testemunhos aqui essa manhã, né? Sabe, irmão Mário, eu também, né, sou autônoma, né? E eu sinto a mesma coisa que Deus, como eles têm permitido, né? A gente às vezes lidar com pessoas no nosso dia a dia é exatamente porque cada hora nós estamos atendendo uma pessoa diferente. E é nesses momentos que a gente tem a oportunidade, através da nossa profissão, de levar o evangelho a tantas pessoas que talvez se a gente não fosse autônomo, se a gente trabalhasse como um burocrático ali dentro de um escritório, sem atender ninguém, talvez nunca teríamos oportunidade, né, de falar com essas pessoas. Então, Deus usa o nosso trabalho para podermos levarmos o evangelho a tantas pessoas necessitadas. Eu sinto isso no meu dia a dia, no meu trabalho, porque se a pessoa me deu oportunidade, eu não perco tempo, não, eu falo mesmo, né? Amém. Então, é isso que Deus quer de nós. Mais alguém gostaria de fazer uma consideração? Bom, eu não estou vendo mais ninguém que queira considerar, né? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa sala. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Nós temos que ter a consciência, né, de que nós
somos cooperadores de Deus e que os pastores não podem fazer tudo sozinho, né? Imagina o pastor André pregando para o mundo inteiro, ele não vai dar conta. Então, Deus, ele precisa de nós para podermos fazermos a obra dele e terminar a pregação aí do Evangelho. Então, nós vamos agora encerrar. Eu gostaria, então, de convidar alguém. Rosângela, você pode orar para a gente? Oi, sim, eu posso orar. Tá, então a Rosângela vai orar e logo depois, então, teremos o nosso hino final. Ok, orando. Querido bom Deus, louvado, santificado, exaltado seja o teu santo nome. Te damos graças, querido bom Deus, por mais esse momento, por mais essa madrugada que nós tivemos, Senhor, de orientação, vinda dos altos céus, para, Senhor, nos alertar, para, Senhor, nos motivar a ficar firme em seus caminhos e também, Senhor, passar para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Nós te agradecemos por essas ricas bênçãos e nós queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando e atenda a cada pedido, Senhor, que está na mente e no coração de cada um dos participantes da sala e dos seus familiares. Nos dê, Senhor, uma semana vitoriosa em Cristo Jesus e que possamos, Senhor, ser exemplo que o Espírito Santo manifesta em nós e assim possamos, Senhor, pregar o Evangelho. Entregamos, Senhor, mais uma vez a nossa vida, os dirigentes da sala. E, Senhor, envia as pessoas que o Senhor deseja que nós sejamos luz essa semana. Nós pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus e com perdão dos nossos pecados. Amém. Pessoal, então, até amanhã, às 5 horas, né? Agora nós vamos ter o nosso hino final.
Até amanhã, então, pessoal. Estamos encerrando a nossa sala. Um excelente domingo e uma feliz semana para todos. Amém. Bom dia.